Olá, estamos de volta com o podcast Entre Nós. Antes de apresentar a minha convidada, que hoje vai ser um tema assim que todo mundo queria, super, não sei se polêmico, mas enfim, que causa muita curiosidade, né? Quero dizer que se siga a gente aí, você já está vendo aqui pelo canal do YouTube, acessa a gente no Entre Nós e agora no Spotify. Então, assim, se você quer nos ver, você nos vê. Se você quer só nos ouvir, você vai só nos ouvir. Se quiser fazer os dois, vocês têm aí a chance de fazer isso e a gente vai com você agora onde você for. Através do Spotify, você não tem que parar nada, já que está todo mundo sem tempo, né, Luana? Então, a gente agora é parceirinho de vocês aí. Acessa aí Entre Nós, é a mesma conta, né, no Instagram também e agora aqui no nosso canal. Agora não, já há tempo, né, no nosso canal aqui do YouTube. E nós vamos falar hoje, sabe do que, gente? De constelação sistêmica familiar. Né? Todo mundo quer saber o que é, um fala de uma coisa, outro fala de outra, eu louca de curiosa. E para isso eu trouxe minha querida amiga Luana Zanini Scheid, que é fisioterapeuta e terapeuta sistêmica. Lu, um prazer ter você aqui, um prazer enorme mesmo. Você sabe, eu preciso anotar aqui que depois eu tenho uma coisa bem de mãe para falar para ti. Tá? Ai, não vou falar depois. Um prazer ter você aqui. Lu, e conta pra gente assim, ó, Luana Zanini Scheid, para você que tá chegando agora e não viu a abertura, né? Luana, explica pra gente, porque eu disse que não é polêmico, mas é uma curiosidade, né? Porque é muita gente que fala muito sobre constelação. Explica pra gente o que é uma constelação. Eu tenho que dizer sempre constelação sistêmica familiar? Não. Constelação familiar já define bem o termo. Por quê? Sistema, né? Sistêmica de sistemas. Porque são os sistemas que estão relacionados aos nossos sistemas familiares e aos nossos ancestrais, né? Uhum. Então, eu quero começar agradecendo a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz aqui. Que bom, eu também. E que sim, a gente precisa começar a falar mais sobre isso. A gente precisa falar porque... É para desmistificar, né? Desmistificar, tem muita informação errada sobre isso. As pessoas criam muita informação e falam em verdade sobre a constelação. Então, vamos começar falando que a constelação ela é um método terapêutico que ele visa tratar conflitos de relações, conflitos familiares, qualquer forma que esteja em desajuste, em desalinho na sua vida. Através da ancestralidade, a gente consegue olhar para isso. Qual é o objetivo central? Colocar amor aonde tem dor. Então, a constelação ela funciona como se você fosse levar luz aonde existe um desentendimento, um excluído, uma pessoa que perdeu tudo, que perdeu os bens, que fracassou, enfim. São várias questões que podem ser olhadas. Um sintoma físico, uma doença. Tem muitas coisas que as pessoas não percebem que elas seguem um padrão de comportamento. Porque isso tudo é a nível inconsciente. Uhum. Dificilmente a gente traz para o consciente para a gente entender o que está acontecendo ali. Quer dizer que eu posso... trazer uma dor lá da minha infância, de um trauma, e isso trazer essa dor física, trazer ela para o físico através de um trauma, de uma palavra, de uma ação, de uma atitude, enfim, de alguém para mim, ou que eu vi, ou que eu percebi que aquilo me traumatizou, me machucou, pode se transformar numa dor física? Sim, todo sintoma ele traz por trás uma causa emocional. De algum fato que aconteceu. A questão é que cada um tem um olhar para isso, cada um vai sentir de uma forma. Então, a gente tem dificuldade nessa comprovação científica que as pessoas exigem tanto e batem tanto nessa tecla, porque é um sistema e é uma abordagem fenomenológica, onde você vai sobre o sentir daquilo. Então, como é que você vai trazer dados específicos para comprovar uma coisa que você precisa observar mudanças de comportamento? Você precisa perceber como que aquilo impactou a tua vida, com uma consciência mais ampliada, para fazer escolhas mais assertivas. Luana, eu posso, por exemplo, assim, ó, tu falaste aí que a gente vem trazendo essas coisas. Daqui a pouco, eu sou uma pessoa perfeita, tá? Uhum. Não tenho nada me incomoda. Vou lá fazer uma constelação de curiosa, ok? Ok.
Aí, daqui a pouco, eu posso trazer alguma coisa que essa minha perfeição me deixava fazer escondidinha em algum quartinho, em alguma gavetinha. Eu posso fazer isso vir à tona? Sempre vai trazer algo à tona, porque nós temos muita dor no sistema. Se a gente pensa que a gente é descendente de pessoas que passaram por guerra, de pessoas que passaram fome, de pessoas que morreram, de pessoas que foram abusadas, tem muitas coisas que a gente traz dos nossos antepassados. A nossa constelação é baseada num campo morfogenético que traz o quê? Informações do sistema. Então, ali, a gente acessa inconscientemente as dores e as lealdades inconscientes. Então, às vezes, eu não percebo que ser perfeita é uma fuga para que eu não olhe para a minha dor. Então, eu vou o quê? Eu vou me dedicar para superar, porque eu não me permito olhar para as minhas fraquezas. Porque todo mundo tem dor. Todo mundo tem, de alguma forma, quando era pequeno... Mesmo que não tenha ciência disso. Exatamente. Mas todo mundo enfrenta dificuldades. Esse é o processo evolutivo. Sim. Vem para superar. E a gente agora vê que tem estruturas que a gente olha desde a constelação intrauterina. Então, a gente pega concepção, a gente pega gestação e nascimento. Então, tudo que vem pelo espermatozoide, na concepção da linhagem do pai, tudo que vem pelo óvulo da linhagem da mãe, de informação, já vai impactar aquele feto. Então, ele já vai trazer isso. E olha que interessante, no óvulo da mãe, agora já tem estudos que comprovam que nós já estávamos no útero da gestação dela na avó, porque a mãe nasce com os óvulos. Então, nós já estávamos, 50% de nós já estava captando as informações da gestação da mãe no útero da avó. Então, finalmente tudo... Vou entender um pouco. Então, por isso que eu estou trazendo de lá, né? Que a pessoa traz de lá. Eu vou me colocando, as pessoas... Acho que tudo é meu, mas enfim... a pessoa vai trazendo isso de gerações nesse sentido. Porque toda a memória, toda a emoção, ela traz uma reação. Eu vou trazer, por exemplo, um problema do meu pai... Exatamente, de comportamento, de padrão, de angústia, de medo, porque quando você vai ser concebida, nem todas as vezes foi programado para que você possa escolher aquele dia, aquela hora para tentar ter um bebê. Sim. Isso acontece em qualquer momento. Às vezes, mesmo aqueles casos onde está tentando a gestação, por trás disso tem uma preocupação remota do pai. Vou dar conta? Vou melhorar a estrutura financeira? O que eu preciso fazer com isso? Vai mudar a minha vida? O que eu perco com isso? Então, são medos profundos de alma. Outra coisa importante para a gente falar sobre a constelação, que talvez seja, Dete, o mais importante, que as pessoas às vezes vão para uma constelação, saem frustradas porque elas não entendem o movimento. A nossa mente lógica acha que sabe das coisas. Então, um exemplo, eu estou em transição de carreira, eu vou mudar meu trabalho. Eu não estou mais satisfeita aonde eu estou, ou o que eu estou fazendo. E eu tenho uma possibilidade de algo novo, mas eu tenho medo. Então, nós vamos abrir um movimento sistêmico ou uma constelação para olhar para aquilo. E ali no campo, o movimento não é favorável ao novo. Mas você está insatisfeita, você está triste, Sim. Você não está feliz. Então, você vai se frustrar. E aí? Mas é que a constelação ela vai revelar o que está no teu movimento de alma. Talvez você não esteja pronto naquele momento para aquela mudança. Talvez os medos que vêm por trás são maiores do que a insatisfação. Então, não quer dizer que aquilo não vai sinalizar positivamente, mas talvez você precise de um tempo maior para olhar para aquilo. Até que você esteja pronta, alinhada ao teu movimento da alma. O que a tua alma quer? E também acontece, às vezes, assim, sinalizou numa constelação que era para ir para um caminho A. No meio da escolha, aparece uma alternativa B que parece ser maravilhosa, glamurosa, e você diz, olha, quase que... Mas é que, na verdade, talvez a tua alma não ficaria tão feliz como ela ficaria no movimento A. Mas você tem o livre-arbítrio, você escolhe. Porque a gente sempre escolhe o que é melhor naquele momento. Então, não tem certo e errado, o que é possível.
Aí eu já ia te perguntar isso. Então, eu posso ter posso tomar uma atitude errada. Não é errada, mas é assertiva para aquele momento. É dentro do que você consegue. É dentro do que é possível. Entende? Entendi, A gente nunca escolhe algo que não seja o melhor naquele momento. Então, quando a gente olha... Todas as nossas escolhas que a gente considera errada no momento foram certas. Naquele momento, você escolheu porque era possível. Porque era o possível. Então, quando a gente fala em dor de sistema, e isso vem de repetição em várias constelações que eu tenho conseguido acompanhar as pessoas, é que tem história de abuso, tem história de abandono, tem história de aborto. Então, assim, fazer com que a vítima que está constelando olhe para quem causou essa dor e entenda que por trás disso tem dor, e entender que aquilo foi o melhor que foi possível naquele momento, inclusive as coisas mais bárbaras. Já tem comprovação, o abusador foi abusado. Sabe? Então, assim, tem dor ali. Ele só está reproduzindo um padrão de comportamento de alguém que fez isso com ele. Então, se a gente consegue com a constelação ampliar o olhar para que você olhe para aquilo, e quando você consegue acolher no teu coração e dizer, realmente isso faz parte. Eu não concordo, mas faz parte do meu destino. E todo destino é legítimo. E todo destino faz parte do nosso movimento, como ele foi. Então, chegar num ponto de consciência para olhar para uma dor e dizer, faz parte? Como foi? Luana, a pessoa vai lá, a primeira vez vai fazer o que eu vou chamar? Uma sessão, uma terapia? Um atendimento de constelação. Tá bem. Uma pessoa vai lá, faz um atendimento de constelação. Eu sei que vocês estão super curiosos com isso aqui, né? A Luana já vai explicar como é que é. Não é piscininha para eles, não. Já a gente vai explicar. Luana, então a pessoa vai lá, vai te abordar. Daqui a pouco não tem nada que a incomode especificamente. Ela vai lá de curiosa, vai saber, ou ela já vai te contando um problema. Não sei se eu posso chamar de problema. O que a pessoa tem, o que ela vai descobrir, ela pode daqui a pouco descobrir alguma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela estava imaginando? Normalmente. Então, assim, nós temos camadas de cebola, que são traumas, conflitos, movimento interrompido de amor. Nós temos muita coisa. Às vezes é uma coisa muito... Isso não da pessoa que está aqui. Exatamente. Lá de trás, não da pessoa que está abordando né? Dela ou de tudo que ela carrega. Do que ela traz. Da mesma forma como a gente tem doenças que são hereditárias, que passa, a gente tem campo de informação, de experiência de vida que também traz. Então, assim, é o que está disponível naquele momento para aquele ser acessar. Então, às vezes, você vem com um tema, que é o que a gente busca, né? Sempre na constelação é um tema por vez. Você vai constelar um tema em áreas diversas que você escolhe. Então, naquele momento, naquele tema, aquilo vai numa profundidade onde você vai colocando representantes que vão trazendo e contando uma história de algo muito mais profundo que estava pronto para ser liberado naquele momento. Então, aí você começa a entender que, uau, eu nem imaginava que tinha tanta coisa por trás que pudesse estar aqui me bloqueando, me paralisando, me impedindo de prosseguir, de ir para frente, de me realizar. E normalmente a pessoa, quando ela fica sabendo disso, por exemplo, coisas que ela desconhece, óbvio, ela se dá conta? Daqui a pouco diz, isso acontecia realmente, ou não? Ela não se dá conta que aquilo que ela tinha era um bloqueio? Então, o que acontece? Aí entra o constelador, que vai dar esses insights de acordo com o que ele for conduzindo e sentindo do campo, né? Entendi. E a gente pede para que você não repita a constelação com o mesmo tema, pelo menos por 6 meses, porque ainda é um tempo que vai atuando essa energia no campo, essa energia de cura, e o tempo que você precisa para ter o teu start, para dizer assim, agora eu entendi. Então, era isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, veio à baila um tema. Aí você resolveu aquele tema, fez a pessoa entender, traz tudo à mesa e tal, traz para a luz, certo? Isso.
isso requer outras sessões, outros atendimentos naquele mesmo tema, ou faz isso mesmo? Fez aquilo, cada um que você abre, me corrija se eu estiver, só eu vou materializar isso. Cada campo que você abre, num atendimento você fecha? Ou ele necessita de mais atendimentos no mesmo tema? Então, isso é muito único. É? Às vezes, com um atendimento, a pessoa resolve a vida dela dentro do que ela precisava. Às vezes, não. Ela tem outras coisas que ela precisa ir vendo com calma para que aquilo conduza ela, para ela ter condições de liberar coisas. E, às vezes, você vai constelar coisas que você não está disposta a liberar. Você não está disposta a modificar. Porque tem que ter mudança de comportamento, né? Então, não adianta eu só olhar para aquilo e falar, querido meu papai e mamãe, me perdoa. Se eu não estiver disposta para olhar aquela dor que está me gerando um conflito e reverberando na minha vida de relacionamento, se eu não estiver disposta a olhar para isso, nada vai acontecer. A diferença é que eu olhei para aquilo e tirei ele do escuro. Tirei ele do oculto, trouxe para minha consciência. Agora, o que eu faço com isso é meu livre-arbítrio. Então, às vezes também acontece, vamos constelar uma empresa, tem uma máquina que está dando problema, vamos olhar o que está trazendo ali. Ok, vamos olhar para isso. O que a máquina quer dizer? Ela quer dizer que esse lugar que ela está não é o lugar dela. Tem que fazer mudança de realocar ela para ir para um outro lugar. Não porque é verdade. ali É verdade. acontece na organizacional. Então, eu ia te perguntar justamente isso. Se perdão, vamos lá, organizacional, para a gente não se perder, porque as duas começam a conversar e acabam se perdendo. Luana, então a constelação ela não vai te trazer só o passado. Eu posso abrir alguma coisa do presente? Tudo que estiver ali, que é energia, você pode olhar para isso. Organizacional é a empresarial, digamos? Isso, nas empresas. Exatamente. E acontece de ter que trocar de ambiente? Acontece. Se você tem de repetição, por exemplo, uma máquina de costura numa empresa de confecção. Todo dia ela dá problema, só quebra aquela. Aí chama a equipe vai olhar, não tem nada. Desmonta, arruma no outro dia. Quebra. Tem alguma coisa ali que você precisa olhar. Só que aí você passa alguns feedbacks, mas os proprietários não querem tirar dali porque não tem onde colocar, ou enfim. Ok, mas você entendeu o conflito. Se você vai fazer um movimento ou não, aí com você. Da mesma forma como a gente Mas vê essa energia, por exemplo, só para não perder o raciocínio, essa energia que está fazendo, eu não sei se vou chamar de energia, mas enfim, esses acontecimentos com essa máquina, são coisas do passado ou são coisas do presente? Eles e agora, podem, como que eu vou saber? Eles podem, isso tudo a gente vai colocando no campo e a gente vai trazendo as respostas. Mas às vezes é uma energia de algo que tinha naquele terreno antes. Ou naquele galpão. Entendi. Ou assim, tem outra coisa bem interessante que é importante para quem tem empresa. Principalmente para quem herdou a empresa, que já funciona. Ou você entra, ela já está andando. Imagina a carga de energia que tem. Então, o que acontece bastante, pessoal, é que as pessoas que entram depois que aquilo foi criado, fundado, já foi estabelecido, foi colocada uma intenção na criação daquela empresa. Foi colocado um propósito nela. Quando outra pessoa assume, talvez ela não tenha o mesmo propósito. Mas aquela empresa foi criada naquele propósito, então ela não vai ser fluídica. Porque e daí pode mudar você tem que se alinhar aos propósitos de quem criou. Como que vai? Porque nós temos assim, as leis das constelações: pertencimento, ordem e equilíbrio. Ordem, quem veio antes, tem uma história que precisa ser honrada. Ou você fecha aquela empresa e cria a sua com os teus propósitos, ou você tenta engajar os teus propósitos validando os que já existem. Então, a gente consegue ver muito, e antigamente se percebia mais, principalmente famílias com nomes muito conceituados, que o bisavô tinha, o avô tinha, e o outro foi perdendo. Porque muda o propósito que aquilo foi criado.
Um criou porque queria toda a família reunida naquele lugar, o outro criou porque isso, e aí o outro já criou porque... Entende? Então, vai saindo do propósito, sistemicamente, vai fazendo com que aquilo se desorganize. Vai gerar o quê? Sintoma. Sintoma é o quê? Reflete no dinheiro, principalmente quando a energia masculina, que é ligada ao pai, representa o quanto você vai expandir. A energia ligada à mãe é o quanto você vai ter sucesso. Então, tudo é sistêmico. Tudo está alinhado. E a gente precisa fazer uma leitura e conseguir ter mais informação possível para fazer esse alinhamento tem que ser com o primeiro propósito. Eu não posso, por exemplo, você pode incluir, mas você tem que honrar o que já existe. Sim, honrar o que já existe, mas não ficar naquele... E incluir algo. Agora, tudo que você exclui, encontra uma maneira de voltar até você de uma forma negativa. Sabe? Repete isso, por favor. Tudo que você inclui, você vai encontrar ali na frente. Tudo que você exclui, você encontra uma maneira de encontrar em outro contexto negativo na tua vida. Então, assim, é uma sogra que você detesta, é um parente que você detesta, é um cunhado, é um chefe. O que essa pessoa está querendo te mostrar? Quem que você tem que incluir para que você não precise mais ter esse ciclo até que você consiga ter o alinhamento que você precisa. Então, assim, a gente vê com frequência pessoas que são excluídas, que são apontadas, condenadas. Quem fez isso vai ter dentro do seu movimento de vida outras oportunidades de fazer as pazes com isso e incluir no coração. E isso vai se manifestar de formas diferentes para cada um. E aí até então a pessoa fica a dica, descobrir. Se tu tem uma pedra no sapato que é a sogra, olha o que isso traz para ti. Cuidado aí, minhas noras. Né? Olhem para isso, porque sistemicamente tudo vai te trazer uma mensagem. Tudo que você repulsa encontra uma maneira de voltar, tu encontra ali na frente. E quanto mais você resiste, mais aquilo vai ficando E como administrar, então, essa volta? Como que eu faço como que eu conserto... Porque às vezes até você... só usando o exemplo aqui da sogra, que é o mais prático. Você não gostou não gosta da sogra. Como que você conserta isso lá na frente? Você tem que olhar para essa sogra que você detesta e você tem que dizer, eu não concordo, mas você faz parte. E eu te dou um bom lugar no meu coração. E tentar encontrar um lugar para ela no seu coração. Né? Só dizer. Entende? Então, é por isso que é sobre o sentir. Tu tem que conseguir fazer os teus movimentos até que isso se torne uma verdade para você. Se tornou uma verdade, você libera aquilo e a relação vai mudar automaticamente. É rápido. Então, a gente chama também de terapia breve. Por quê? Porque quando você consegue se engajar no movimento, a resposta é rápida. Ela quando só não é rápida, aberta. Quando exatamente. Você está disponível para aquela mudança. Exatamente. Então, assim, se você vai fazer uma constelação por uma curiosidade, talvez você não esteja ali alinhado para receber aquilo e para fazer os movimentos. Então, talvez ela não vá funcionar para você e você vá se frustrar mesmo. Agora, se você vem buscando liberar alguma coisa, fazer um autoconhecimento, entender que faz parte do teu processo evolutivo, você vai ter muitas, como é que eu posso dizer? Muitas vantagens. Isso vai ser muito bom para a tua vida. Luana, é possível fazer uma constelação à distância? Então, isso também é uma polêmica bem grande, porque nós temos vários colegas que têm pontos de vista interessantes e diferentes sobre isso. Mas eu me alinho muito ao que funciona para mim. Então, eu não vou fazer com o outro que não funciona para mim, né? Então, assim, me alinhando à terapia quântica, entendendo que nós somos energia, que a gente pode, sim, acessar campo, que a gente pode intencionar e enviar uma oração, um reiki, uma energia, sim, a gente consegue fazer a leitura do campo. Então, sim. Apesar de outros colegas, alguns, acharem que não é possível e preferirem a constelação presencial, não quer dizer que não possa ser feita de outra forma.
O que acontece? É claro que uma constelação presencial em grupo, ela vai te trazer o quê? Uma riqueza maior de detalhes e de informações através do representante. Então, se você quer entender e ouvir algo... Então, tu falaste grupo, porque tem a constelação individual e a constelação em grupo. Isso. Aí, daqui a pouco, vai participar do grupo, mas não quer expor o assunto. Como que ela se preserva de saber que o assunto é dela e sem se expor? Como é que funciona? Trabalhamos de forma oculta. Então, assim, as pessoas que vão ser convidadas para representar pai, mãe, tio, irmão, marido, elas não sabem quem elas estão representando. Elas vão trazer no campo o que elas estão sentindo naquele momento. Só o constelado vai saber quem representa o quê. As pessoas que estão sendo ali um instrumento, elas têm as sensações, mas elas não têm a informação do que aquilo representa. Entende? Então, tá, vai Pode que falou que eu vou fazer a sessão. Então, isso é uma maneira bem segura para que as pessoas que têm medo de exposição não deixem de fazer o movimento. Mas, Luana, eu acho que... Desculpa te interromper, mas assim, ó, eu acho que a pessoa que ela tem medo, ela primeiro participa... Primeiro é bacana que ela faça um individual, para que ela tenha esse conhecimento e que ela tenha confiança no constelador e saiba que o constelador não vai expô-la, né? E a pessoa que tá representando lá? Ela está sendo constelada ao mesmo tempo. Mas ela não vai lá dizer assim, o Rony não sei o quê, eu representei lá o pai do Rony isso, a mãe da Mas isso é bem importante você buscar fazer com uma pessoa que você confie, que tenha um grupo. A consteladora é ok, mas ela daí, ela é responsável pelo grupo que ela vai colocar à disposição. Ah, entendi. Claro, tem pessoas que fazem... O constelador escolhe, convida as pessoas certas. Claro, tem consteladores que fazem aberta. Pega vai quem quer, por exemplo. Vai quem quer, exatamente. Mas aí é de você conversar antes com o teu constelador e perguntar como funciona. Por exemplo, eu, Luana, consteladora, eu tenho um grupo de pessoas... que quando a gente vai fazer um movimento, é essas pessoas que eu chamo. Por quê? Porque são pessoas que eu confio, porque a gente está trabalhando com questões muito delicadas. Então, se você vai fazer uma constelação e qualquer pessoa pode estar ali, tu não tem controle de como ela vai ser. Você vai orientar, não vai falar, vamos manter o sigilo, respeito, mas você não tem controle. Agora, se você tem um grupo que você tá ali alinhada, é outro nível de trabalho, né? Então, digamos assim, você, por exemplo, tu faz em grupo, né? Sim. Tá. Aí você tem os teus consteladores, o que eu digo? Representantes. Representantes serão sempre os mesmos. Quando eu sinto... E eu quero fazer uma em grupo, Isso, vai ter um grupo fechado. 2, 3 pessoas. Vai ter um grupo fechado. Que são os representantes. Isso. Mas os que querem constelar. Isso. Eu não vou saber o que a Maria vai fazer, né? Isso. O Paulo, né? Exatamente. Então, isso garante... Mas você sabe? Eu sei, e quem está constelando também. A gente pega e cada representante que eu coloco, eu escrevo no nome para que quem está constelando o tema entenda o que está acontecendo. Entendi. Agora, então, vamos na prática. Vamos lá. Não, aqui não é grupo, tá, gente? Mas a gente, até para a Luana... Demonstrar como é que funciona. Por que está essa baciazinha com água aqui? Por que estão essas cartas? E por que estão as pessoinhas aqui? Os bonequinhos, coisa mais amada. A gente olha e se identifica, né? Esse que tem cara de fulano, esse que tem cara de cicrano. Luana, como é que funciona? Então, explica pra gente, até para o pessoal que nunca fez. Ou sempre na água? Não, como é que... Então, tem várias formas de você constelar. Presencial, com os representantes que são pessoas em grupo. Daí o grupo. Você pode constelar, eu, Luana, constelo em consultório individual na água. Por quê? Porque eu não interfiro no campo. E uma dificuldade que o constelador enfrenta no início é entender até onde ele pode ir, para não interferir no campo. Então, às vezes, nos nossos trilhos de conflitos, que todos nós temos, a gente precisa manter um certo espaço de distanciamento para que aquilo aconteça como tem que ser. Você só dá um suporte. E na água, a partir do momento que você escolhe os representantes que vão representar algumas pessoas, a água vai ser o condutor junto com o campo morfogenético e você não interfere, você só faz a leitura.
Esses personagens aqui, esses bonequinhos aqui, vão nada mais fazem do que a pessoa faz do grupo. Exatamente. Então, se eu intenciono... né? Exatamente. Se eu intenciono que esse aqui é um pai, ok, ele vai representar o pai daquela pessoa. Entendi. E a gente coloca no campo e vai ver o movimento que ele vai trazer. E aí a gente vai fazendo a leitura e trazendo as informações e vai fazendo as liberações e a cura vai acontecendo. Como a gente fala, a luz vai chegando no imprecisa para liberar aquele campo. E eu posso constelar agora contigo? Vamos fazer um movimento sistêmico. Aonde a gente vai olhar algo específico de alguma área. Mas eu não preciso dizer qual é que é o assunto. E tu vai saber? Você só vai me dizer qual área. Tipo? Profissional, familiar, relacionamento, saúde. Saúde, eu tenho meus médicos. Profissional, então. Ok. Então, Daí, o que eu faço? Então, agora, a gente vai olhar um movimento. Eu vou pedir, então, para que vocês prestem bastante atenção no movimento que vai acontecer na água. Vamos tentar não encostar para que a gente não interfira. Mesmo. Então, eu vou pedir. Primeiro, o que é aqui? As cartas são frases de cura que, ao longo do processo, a gente vai tirando para entender o que o sistema traz também de informação. Tá? Esse profissional não significa aqui, não significa o podcast. Eu posso imaginar, tá na minha cabeça o que eu quero saber. Exatamente, é profissional. Exatamente. Okay? Agora eu já queria misturar. Posso misturar o assunto? Não pode. É um tema por vez. A gente não pode misturar. Então tá. Tá? Então pense exatamente do que você gostaria de ver no campo. Tá. Já sei. A única coisa que eu preciso saber é se tem alternativa A, B ou C. Como assim? Para você, você quer saber se tem a possibilidade disso, daquilo? Quer ver duas coisas ou não? Não, eu quero ver só um... Fluidez. Ok. Isso. Então tá. Então, escolhe qualquer um representante. Lembrando, pessoal, não é alinhado porque aquela carinha é mais bonita. Sim, não. O que você sentir. Então, coloca o primeiro representante no campo. E agora a gente vai deixar esse movimento, a gente vai observar o que ele vai trazer no campo. Ele vai encontrar um lugar para ele no campo e a partir disso a gente começa então a fazer a leitura desse campo morfogenético. Aqui ele era o tema, por exemplo. O que tu precisa? Tá aflita, né? Virar o microfone para ela, tá. Tu não sabe o que é, depois eu vou te falar o que esse representante representa. É? Eu achei que eu tinha que pensar. Tá, então eu não sei o que é ali, Você né? não sabe o que é. Ok. Tá? Então, qual é a primeira informação que eu já tenho aqui? Tu já tem? Tá? Ele está se posicionado olhando para o futuro. Tá? Esse representante olha para o futuro. Ele está pensando em várias possibilidades lá na frente. Mas algo ainda segura. Isso, Rony. Mas algo ainda está segurando algo do passado. Alguma coisa ainda está impedindo esse movimento de ser fluídico. Tá? Alguma coisa ali, ele está vindo para trás. Então, eu preciso entender o que a partir daqui para trás está segurando relacionado a isso. E daí como vai saber? Agora você vai colocar um outro representante. É? É. Então, vou naquele que me chamou. Curioso, né? E aí a gente tem a informação de que o primeiro representante não olha para o segundo representante. Tá? Então... E o segundo é quem aí? Não. Depois eu vou te falar. Tá. Entendi. Tá? Então, assim, esse representante não está olhando para lá. Então, tem uma distância entre ambos. Então, assim, o que eu entendo desse movimento é que ainda não está fluídico. Carro, independente do que ele representa movimento, é o transporte, é o caminho, é o seguir. Então, algo ainda está parado.
Então, aqui caberia uma constelação familiar para ver o que está segurando esse movimento do ir para frente, relacionado ao tema. Ao tema, ok. Tá? Então, agora a gente vai colocar... Agora eu posso falar o que é, porque... Enfim, um que represente o conflito que tem por trás disso. Tá. Então, um para o conflito. Um para o conflito. Vamos ver quem tem cara de conflito para mim aqui. E aí a gente está vendo que ele já está fazendo um movimento. É muito estranho, né? É bem interessante, né? É muito interessante. É muito interessante, porque a resposta ela sinaliza. E quando acontece do campo estar parado, de não ter movimento, de não ter possibilidade, nenhum movimento acontece. Por quê? Porque aquela pessoa não está aberta, não está pronta para olhar nada que esteja por vir. E aí não tem movimento nenhum. Isso já aconteceu também. É? E aí a gente respeita, explica e aí encerra. E ele vai, né? Para lá e para cá, até parar. E aí a gente vê que o conflito ele não está alinhado ao primeiro representante. Ele está alinhado a um ajuste que precisa com o segundo representante. Que é um movimento de fluir. Entende? Não está alinhado ao representante que entrou por primeiro. Não depende dele. Tem coisas que não dependem dele que estão ali. E daí? Gerando conflito. Aí agora a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar um ponto de luz no campo. Vamos imaginar que um anjo vai entrar para levar a luz. Escolhe um campo. E foi o que eu pensei. Então vai ele lá. Porque onde a gente tem luz, a gente começa a trazer as liberações. Então, a gente pode ir falando? Não. Pode ir falando. Tá, então assim, eu acho que a gente já falou, tu falaste, é sempre na água, não? Não, pode cada um ser... tem uma escola, uma linha, na verdade, assim, ó, quem fez a formação na fonte com o Bert, provavelmente a maioria vai trabalhar só com a constelação presencial em grupo com os representantes que são as pessoas. Né? Até porque o Bert, ele era um alemão, então assim, era tudo muito sistemático. Sim. Né? Então, provavelmente, ele não abriria essas novas possibilidades que não ia estar alinhado ao ser dele. Mas como nem tudo é para todo mundo, e a gente tem que entender bastante isso, o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro, não quer dizer que ela é uma fraude, que ela não funciona, não. Cada um se alinha e busca onde se sente melhor. Sim. A resposta, ela chega da forma como ela tem que chegar. Então, para mim, funciona, eu trabalho dessa forma. E trabalho das outras formas. Mas eu poderia pegar aqui, Dete, o mesmo representante e eu colocar num campo, sim, e eu vou conduzindo. Só que a diferença é que eu tenho que aí, consteladora, fazer os movimentos, ou eu vou pedindo para o constelado ir fazendo os movimentos. Esse é um modelo que funciona bastante com criança. Que até um momento atrás, a gente não constelava crianças. Era a partir de 14, 15. Mas está mudando tanto as coisas que agora você não vai abrir desta forma uma constelação, mas você vai deixar a criança contar a história. E ela vai fazendo a constelação e você vai só... Porque se for sem água, por exemplo, aqui eu colocaria assim, eu faria, então digamos que fosse sem água, me corrija se eu estiver errada. Se fosse sem água, eu automaticamente faria esse movimento aqui. Colocaria o carrinho aqui. Exatamente. Então, assim, ó, ela acontece... Porque assim, ó, tu pode pensar, é você que mexe, mas daí esses daqui ficaram aqui e os outros ficaram lá, sozinhos, por conta. A diferença... Então, se eu não tivesse água, eu colocaria o anjinho lá, mais ou menos por aí. O que anjinho que acontece? Que eu digo é o eu ia dizer assim para você, Dete, agora pega esse representante e coloca em algum lugar. Aí você ia dizer assim, ó, vou colocar aqui. Tá leve assim para você? Não. Eu preciso de espaço. E você ia afastar. Porque é o teu movimento de alma que está trazendo a informação. Entende? Aqui, ó. Aonde se alinhou esse ponto de luz?
com a primeira representante. Por quê? Porque é ela que precisa ter clareza para entender o movimento que está acontecendo. Para ela entrar no lugar dela e entender que o conflito não está com esse representante. Não depende dela. Então, vamos olhar para isso. Então, agora eu falo para você, coloca um outro representante. Nossa, quantos? E aí, às vezes, a gente vai sentindo o campo e vai colocando. Ah, e quando para? Quando a gente Quando sente. que para? O campo manifesta a hora de encerrar. Acaba o movimento. A informação estabelece, a gente sente no campo. Esse aqui, tu vai me dizer quem que é? Tu quer saber? Não, eu não sei. Tá, esse representa a solução do conflito. Ah, tá. Cara do Rony. Tem coisa, Rony. Tu sabe que me falaram, falou uma certa feita que ela fez... agora mexi. Que ela fez com cavalos. É maravilhoso, porque eles são seres muito sensitivos. Ah, é? E aí o cavalo faz esse movimento. Você vai intencionar, aquele representa fulano, aquele ciclano. E aí você libera ele vai encontrar o lugar dele no campo, o outro entra, vai aproximar, não vai aproximar, vai ficar agitado, não vai ficar agitado. E aí o constelador, que tem experiência, vai fazendo a leitura e vai conduzindo. E olha que interessante aqui nesse movimento, a solução se aproximou de quem? Do primeiro representante. Então, assim, vai chegar a solução. Entendi. Então, nesse momento, numa constelação, eu iria dizer, vamos colocar o tempo no campo. Para a gente ver quanto tempo vai demorar para a solução se alinhar ao conflito. Porque o conflito não se mexeu. E isso é uma informação. Lá, nada se modificou. E se acontece, como eu fiquei em dúvida aqui agora? Eu largo e pego o outro? Respira. E se é esse mesmo, sente, fica? Respira. Respira. Na dúvida, respira, sente, se conecta. É sobre o sentir. Vamos deixar ver o movimento que ele vai se alinhar, mas ali já traz uma informação. Você pegou um representante de uma criança, então eu entendo que não é muito tempo. Não precisa crescer, não é tanto tempo. Entendi. Entendeu? É um tempo pequeno. Não é muito pequenininho, não é um bebê, sim, mas precisa de um tempo. Um tempo razoável. Porque se alinhou lá no conflito. Então, tem alguns ajustes ainda que precisam ser feitos, que precisam de um tempo para que a solução se alinhe, para que você consiga olhar para aquilo. Hoje você não olha para isso. Como? Entendeu? Então, assim, você, que eu falo no sentido, esse representante, ele precisa de um tempo. Para quê? Para que o conflito possa ser resolvido, para que o representante possa olhar para o que está acontecendo. E como que vai resolver esse conflito? Precisa de tempo. Mas como que eu vou saber qual é o conflito? Calma que o tempo vai. Você está com a solução olhando para o conflito. Aqui, a solução olha. Só que agora precisa de alguma coisa. E eu não tenho como interagir nisso. Não depende de você. Entendi. Mas você não está olhando para o conflito. Você também está... Você que eu digo é o representante, tá, pessoal? Sim, o verde ali. O representante está de costas. E daí o que ele tem que fazer, esse representante? Aguardar o movimento. O que dá para dizer ainda não é possível fazer movimentos. Então, tira uma cartinha agora. Quer dizer que se fosse fazer uma constelação sobre esse assunto. Exatamente. Daí descobre? Isso. Não, descobre não. Aí você vai vendo o movimento. Olha, tem alguma coisa. Por exemplo, assim. Aqui é a Joana. Sim. Tá? A Joana representa uma coisa muito específica. A Joana não está pronta para olhar para aquilo ainda. Para mexer naquilo. Para puxar o fio da meada. Ela também não está pronta. Tem outras coisas que ela precisa olhar ainda, fazer, para que o objetivo seja alcançado. Mas a solução olha para o conflito. Então, é uma questão de tempo para que aquilo se resolva. Vai ter solução? Vai. Mas é que o conflito ainda está lá
sem resolução. Agora, Ele fica de costas. Quando entra a solução e olha para o conflito, isso quer dizer que a luz já está focando lá, então algum movimento vai acontecer. Precisa de um tempo pequeno, então acalma que aquilo naturalmente vai sendo resolvido. Até que a Joana possa olhar para aquilo e entender qual é a parte dela ali. Porque hoje ela não olha, ela nega. Não, isso não é meu. O problema é deles, não é meu. Eu não estou alinhada a isso. Mas isso faz parte da questão, entendeu? Agora pensa no tema e vê se fez sentido para você. A demora do resultado, ou a demora da resposta, a demora de alguma coisa. Por quê? Porque ainda precisa de um tempo de ajustes que precisam acontecer relacionado ao tema que você pediu. Faz sentido, né? Só dá um nervoso, por exemplo, esse conflito. O que é esse conflito? O que tem aí que a gente precisa descobrir? Sabe? Depende o que é. Depois a gente vai conversar e aí eu vou te dar alguns feedbacks mais direcionados. Ah, é? Tá? Relacionado a informações que veio que eu, para preservar, não vou abrir. Ah, é? Ai, que medo! O que eu vou fazer agora? Tá? Agora você entendeu o movimento, Sim. As pessoas conseguiram perceber um pouquinho do movimento sistêmico de uma constelação familiar na água. Lembrando que não precisa ser feita só assim, essa é a funciona para mim. Então, com a tua autorização, eu desconecto, a gente encerra esse movimento. Pode encerrar. Okay? E aí a gente vai Senão nós vamos ficar retirando os representantes. 15 horas aqui. E depois eu converso com ela sobre o tema dela. Depois eu conto. Ah, mentira. Eu tenho que tirar uma Pode tirar para a gente não é ansiosa. Atualizar. Atualizar o quê? A mensagem que vem. É? Então vou lá. Que às vezes ela vem uma mensagem enigmática que tá tudo certo. E aí a gente entende um pouco do movimento que apareceu. E aí depois, então, eu converso com ela no privado. Fiquem morrendo de curiosidade. Mas é assim que a gente trabalha no oculto, entende? Eu não preciso revelar. A pessoa ela vai conseguir ser preservada. Sim. E claro... E ela vai entender. Porque no final, eu sempre pergunto, se você quer abrir para ver se tem a possibilidade de ter mais informação para o teu entender, se ela quer, ela abre, se ela não quer, ela não abre, tá tudo certo. Os representantes que estão ali, sendo este canal, estão alinhados sempre com algum trilho de conflito naquele tema, ninguém é escolhido por acaso. Né? Então, quem está constelando e quem é constelado também faz parte também tem uma no seu sistema. Aí Então, assim, a gente entende que o constelado, ele também está oportunizando o representante de trabalhar seus conflitos. Trabalha mutuamente? Exatamente. Então, todo mundo sempre ganha. Que bacana. Luana, como é que você faz isso daí? Você promove esses grupos de encontro? Você já tem grupos fixos? Você já... Como é que funciona? Eu tenho um grupo, tá? Com pessoas da minha inteira confiança. E quando eu sinto que alguém está pronto, eu convido alguém de fora, porque eu sei que ela está alinhada à proposta. Então, o que acontece? Quando eu recebo um pedido de constelação, a gente vai conversar e ver qual se encaixa melhor dentro da constelação para ela. Porque, às vezes, você precisa ter essa riqueza de detalhes que a constelação presencial é a mais indicada. Então, a constelação intrauterina, que é onde a gente trabalha especificamente, estruturas da concepção, gestação, nascimento, eu prefiro fazer e faço ela só presencial em grupo. Porque é um trabalho muito rico e traz desde as estruturas de base os conflitos que se apresentam, né? Uma fobia, um medo. Então, assim, tem vários sintomas que a gente traz de dificuldade, de depressão, de às vezes você sente um vazio. Na verdade, você era uma gestação gemelar e nem imaginava. E nem a mãe e o pai sabiam, porque o feto foi absorvido antes, mas o campo mostra. Então, assim, aí você vai incluir aquele irmão, vai acolher o teu coração, e aí a tua vida começa a fluir. Então, a constelação intrauterina, constelação presencial em grupo, pessoas. As outras constelações podem ser feitas
na água, com tranquilidade, online, sem problema nenhum. Online pode? Pode. Eu atendo bastante mas daí, assim, fora do exemplo, país online. Tá, Luana, eu quero fazer contigo lá, não posso. Tô viajando, já faço muito com a... Luana, dá para constelar determinada coisa lá, um negócio? A gente abre a constelação na água à aí, distância. Aí você que vai colocar os bonequinhos para mim. Exatamente, vou me conectar com o representante e vou escolher. Eu escolho. Tu escolhe, não é eu que escolho. Eu escolho. Mesmo que seja online, exatamente, eu não vou escolher. Porque vai ser ao vivo, né? Sim. Você vai sentir. E assim, também tem a possibilidade de fazer sem a água com os representantes pessoas em grupo. E também é muito forte o campo. As pessoas sentem o sintoma, elas sentem o calafrio, elas sentem a sensação. Então, assim, hoje não tem limites. Nós somos seres energéticos. Então, assim, a gente precisa começar a desapegar um pouco da matéria e entender que nós temos uma capacidade de telepatia, de campo, que a gente não utiliza, mas a gente pode começar a exercitar e a gente pode sim levar essa ajuda de várias formas. Então não é a distância agora que tem impedimento, até porque se a gente entra num espaço como a gente já viveu da pandemia, a gente não pode deixar de ajudar as pessoas. A pandemia teve as coisas muito ruins, mas também trouxe algumas coisas possíveis porque que nem se imaginava. Você tem que criar possibilidades de fazer a ajuda chegar. Então, você tem que sentir o campo. Claro, se você está ali no Zoom, por exemplo, com 20 pessoas para uma constelação, você escolhe representantes. Se a pessoa não estiver alinhada, ela não vai sentir nada. Então, aquilo não vai fluir. Por isso que é bom você escolher as pessoas que sentem que vão conseguir estar a dispor do trabalho. Nem tudo é para todo mundo, nem todo mundo vai conseguir fazer esse movimento. São todos online. Os teus, como é que chama? Os participantes, não? Os teus auxiliares? Os representantes. Os representantes, eles não estão lá com você para fazer online. Eles também estarão online. Eles estão fisicamente lá contigo. Eles também estarão nas suas casas online. O que a gente pede... E o que a pessoa tem que ter para ser um representante? Estar aberta. Estar disposta. Querer fazer esse movimento. E a pessoa pode sofrer com aquilo que ela sente do outro? Assim, quando a gente encerra o trabalho, aquilo acabou, não é teu, deixa o que não é teu com quem é de direito e segue só com o que é teu. Existe alguma contraindicação em fazer pacientes constelação? Psiquiátricos, em tratamento medicamentoso, em crise, não se faz constelação. É? Por quê? Porque você vai acessar a memória, você vai acessar dor, sofrimento, e aquele paciente não está em equilíbrio para olhar para aquilo de uma forma que vai agregar, não naquele momento. Então, ele precisa estar estável. Eu, hoje, aqui em Chapecó, tenho a doutora Michele, que é psiquiatra, que é uma pessoa que... sempre que vem um paciente que precisa, a gente está em contato. Quando ela libera, a gente faz. Antes disso, não. Então, assim, graças a Deus, os médicos também estão entendendo esse movimento e se abrindo. Que bacana. Então, tem um movimento muito Temos que bacana. Trazer você de volta e mais alguém Exatamente. mais alguém da área médica para discutir isso junto. Porque a gente precisa olhar as pessoas integralmente, como todo. Como um remédio, ele não vai tratar todo mundo com o mesmo sintoma. Ele funciona para uns, funciona para outros. A cura funciona para uns, não para outros. Tem suas particularidades. Então, se a gente puder, de todas as formas, envolver aquela pessoa para que ela receba cada vez mais suporte e amparo, para que ela se cure, para que ela se libere, para que ela se liberte, para que ela entenda que ela pode fazer diferente e ela pode ir mais longe, ela pode ser mais feliz, que ela não vai deixar de honrar. Porque a gente tem muito isso de honrar e ficar na dificuldade. Então, né? A gente, por lealdade, por amor, a gente tenta inconscientemente, sem querer, reproduzir. E aí? E aí a gente precisa estar disposto a fazer movimentos e olhar para isso, para a gente poder seguir. Esse movimento está comigo há 70 anos. Vou lá fazer uma constelação. Não é assim agora, corta, daí vai embora de bem. Depende. Depende se você está nesse movimento, naquele momento, para liberar aquilo. Tu faz isso e elimina num... Depende de cada pessoa. Depende de como você vai olhar para isso. Depende de como você vai acolher aquilo no teu coração. Depende de como você vai conseguir, por exemplo, assim, tem lealdades de pai e mãe,
né? A filha com o pai, o filho com a mãe. Às vezes é um peso você entender que você tem que deixar para seguir. Não é deixar e não auxiliar, mas ir fazer sua vida. Por que tanto casamento não dá certo? Porque a mãe não liberou ou o filho não cresceu para ir para a vida e ser o homem na relação. Então ele não vai ter força, ele não vai olhar para a mulher. Ou ele vai olhar a mulher como a mãe e vai buscar na mulher, a mãe para fazer a rotina deles, suprir a necessidade deles em casa. Então, assim, precisa ter alguns cortes com consciência para que aquele ser entenda que ele tem que seguir na vida. E a gente vê muito isso. Da mãe não liberar o filho, do filho não liberar a mãe, não crescer, não conseguir fazer os movimentos. Aí vai ser um pai que vira um filho para a esposa, porque não vai ter a estrutura para ser o homem da casa, porque ele é filho. Sim. Aí nós temos relacionamento das filhas com o pai, que vão buscar nos namorados o pai. E aí tem muita coisa que a gente não faz com o pai. Então, desarranja, desequilibra, não flui. Só que, às vezes, isso acontece, as pessoas continuam juntas, por quê? Porque sempre tem uma relação de ganha-ganha. Alguém ganha alguma coisa estando ali. Entendi. Até que aquilo não baste mais e tem a ruptura total. Então, assim, é muito amplo, é muita coisa que está envolvida. E você tem o centramento de informações para começar a olhar aquilo de uma forma que te traz clareza, para que você possa fazer, então, daí, com mais consciência, escolhas mais assertivas. Agora, ficar é uma possibilidade. Uma escolha. É uma escolha. Né? Mas também ir também é. Sim. Só que a gente vê muito o movimento das pessoas agora oferecendo muita coisa, né? Para enriquecer, ganhar dinheiro, para prosperar. Tudo tão fácil, né? Mas se você não tratar o conflito que está por trás, a causa emocional que leva a estar nesse padrão de comportamento, você pode comprar todos os cursos do mundo. Tu tem que olhar para você. Você vai escolher virar a chave. E você tem que seguir com isso. Então, às vezes, as pessoas reclamam, paguei, não funcionou, aquele cara, aquele profissional, aquela... Mas não é. Não é o profissional. Olha para você. É. Vai fazer o teu autocuidado primeiro, né? Vai olhar para as tuas questões emocionais. Nós temos questões emocionais. Sem dúvida. Gente precisa ter responsabilidade para olhar. Porque os nossos pais tiveram dificuldade, não conseguiram fazer os movimentos, e tudo que a gente não faz fica para as próximas gerações. Então, se você consegue, se você está inquieto, se você está no movimento de olhar para algo, mas você não sabe como, a constelação é um caminho. Então, se você não conhece, experimente, vai sentir. Depois tu cria o teu ponto de vista, se você concorda ou não, gosta ou não, mas não sem sentir e passar por uma experiência. É bacana. Sabe? Tenha uma experiência primeiro, depois você cria o teu ponto de vista sobre isso. E hoje a gente tem muita gente com ponto de vista sem conhecer. E também, procure um profissional sério, que sabe o que está fazendo, que vai te preservar, que vai te conduzir e que vai ter propriedade para isso, né? Porque tem de tudo. No meu caso, que eu vou dizer aquela frase que todo mundo... Eu super indico, Luana. Ai, gratidão. Que eu queria te dizer isso. Como que você administra esse, por exemplo, tu atende o dia todo, todos os dias? É assim, quase. Agora, por uma questão... Como que você administra isso? Você também consegue ficar distante de tudo que você ouve durante o dia? Então, porque você, era o que eu queria te dizer, você tem o calor de uma mãe, sabia? Ai, agradecida. Mas tu sabe que... Deve ouvir mil coisas. Eu levei muito tempo para conseguir separar as coisas. Né? Porque quando você entra naquela empatia e você tenta não salvar o outro, e já passei por essa fase de tentar salvar o outro também, e tive que entender que não era o meu papel. Então, assim, eu fui construindo a Luana de hoje ao longo do tempo. Eu fui estudando muito. São 20 anos. Quase 20 anos. Então, assim, de constelação, não é 20, mas assim, ao longo do meu desenvolvimento da fisioterapia, onde eu entendi que eu não queria só cuidar das fraturas, eu queria saber por que fraturava de repetição, o que tinha por trás. Aquilo que me inquietava, que me fez buscar os fracassos que eu tive no meu caminho, que me fizeram mudar a direção. Então, assim, eu fui conduzida.
para chegar hoje em quem eu sou e o trabalho que eu desenvolvo com várias técnicas que integram a fisioterapia, a leitura emocional. Então, eu consigo ler o corpo da pessoa, eu sei o que ela está dizendo sem antes chegar aqui. Eu já sei um pouco do conflito que ela traz. Entende? Então, assim, ó, isso é estudo, é dedicação, isso é você ter... É a prática. Exatamente. Então, assim, ó, eu também levei um tempo para entender que eu tinha que dizer, ok, isso é seu, não é meu, eu deixo você com o que é seu e sigo com o que é meu. Então, eu também fui fazendo os meus exercícios, buscando ajuda para conseguir hoje entender que eu não posso levar para casa o que não é meu. Sim. Mesmo que às vezes eu fique bem mexida com as coisas que vêm. Por quê? Porque acessa a dor. Ninguém vai vir, eu estou muito feliz, maravilhosa, qual dos carros eu vou trocar agora? Oi? Procura com dor, né? Então, assim, ó, um movimento bem interessante que a gente precisa agora a nível de alerta, a gente precisa cuidar dos nossos homens. Nossos homens estão doentes, deprimidos, depressivos. Então, tem um nível bem crescente em consultório de homens que estão perdendo o sentido da vida, que já alcançaram o que queria agora, e novos. Então, assim, ó, a gente precisa olhar para isso. E daí faz o quê? Isso é um alerta para as mães? Para as esposas, as mulheres? Para os homens. Né? Buscar ajuda. Buscar ajuda, não esperar, não achar que não é nada. Que é super-herói, que vai dar conta sozinho. Porque tem e assim, ó, a gente sistemicamente está vendo um crescimento das mulheres muito fortes. Quanto mais a mulher cresce, se empodera, mais ela vai tirando o homem do lugar dele. E esse homem agora precisa olhar para esse contexto e entender o lugar dele na relação em casa, o lugar dele na relação com o casal. Ele precisa olhar para isso porque eles estão ficando enfraquecidos, porque as mulheres estão ficando muito fortes e muito autônomas. Então, o papel do homem, que é a estrutura... desnecessários. Exatamente, essa é a palavra. Então, a gente precisa olhar para isso porque eles fazem parte. E a gente precisa também fazer um movimento para que tenha um equilíbrio, né? E a gente está vendo que tem desequilíbrio. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, principalmente esse ano. Um movimento muito, muito, muito interessante masculino. Então, meninos, fiquem alertas. Busquem ajuda, não tenham vergonha. Exato. Tem que ter humildade, né? E consciência de que a gente não pode tudo. Tanto homens quanto mulheres. Às vezes a gente eu sou forte, eu vou lá, eu encaro mais essa. Mentira. Exatamente. Chega um momento que daí daqui a pouco você fica doente realmente, né? Isso. Meu amor, é muito assunto, né? Obviamente. Não, muita coisa. E a gente vai falando a gente vai voltar. O que eu digo assim, eu dou umas pinceladas aqui do que a gente pode falar. Vocês procurem a Luana, os contatos estão aqui. Procura a Luana, não quer ir lá, não tem problema, pede uma informação, certeza que ela vai dar informação para vocês também, orientações, ou vão lá na Luana e vão ver os bonequinhos aí na água, que vai ser... É muito interessante. É muito bacana. As pessoas normalmente saem mexidas e com consciência. Pelo menos pensativas as pessoas saem. Que bacana. Fora que é muito bom, né? Estar lá contigo, né? Gratidão. Eu fico muito feliz pela confiança, porque isso sinaliza muito o nosso trabalho, né? Ter as pessoas que confiam na gente é só dizendo sim, esse é o caminho, tu tá na missão, tá no propósito, segue. Isso. Tá bem importante. Que bom. Tu tá fazendo bem dar e receber. Dar e receber. Obrigada, meu amor, tá? Obrigada pela tua presença. Vocês procurem aqui a Luana nas redes sociais. Eu acho que vale. Mesmo que seja assim, ó, tipo, vou lá de curioso para saber. Vai de curioso que você vai descobrir o que é que você nem imaginava. Luana, a gente volta a falar sobre isso, né? Volta a falar. Com certeza. De outros de outras. Vamos. Agora tu falaste de homem aí, a gente já começa a pensar, podia fazer mais pauta sobre isso, mas não adianta a gente só pincelar. Sim. Agora a gente pincelou, apresentou a Luana e depois vocês podem nos sugerir, inclusive. Exatamente. Né? Leva a Luana, fala disso, fala daquilo, porque a Luana faz. Constelação familiar, intrauterina, organizacional de negócios e a grupo em grupo, que também faz online, tá, gente? Exato. Online, presencial. E a particular também online? Sim. Tipo, não estou podendo ir, Luana, podemos fazer por aqui? Sim, fazemos online na água. Que bacana, meu amor, muito obrigada. Obrigada, Dete, pela oportunidade. Estou muito feliz. Ai, deu com a mãozinha fria. Obrigada pela tua disponibilidade, por esse tempo de você vir se expor e falar de uma coisa que muita gente às vezes, isso aí é bobagem, né?
Muita gente acha isso é bobagem. Digo para vocês, não é bobagem, ok? Obrigada, meu amor de coração, tá? Coração bem quentinho para você estar aqui. E vocês acessem, publiquem, rebobinem, eu costumo dizer, veja esse, rebobine, veja quantas vezes quiser. Agora escuta a gente também no Spotify, a gente vai estar contigo aí, aonde você for. Beijo grande e até quarta com um novo episódio. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada a todos.